dia, sexto ano. Estamos aqui para mais uma aula de português. Eu sou o professor Milton e daremos continuidade às nossas aulas. Estão preparados? Pois vamos lá. Pessoal, na última aula a gente tratou sobre gêneros textuais. Falamos sobre alguns gêneros e dissemos do que é que eles se tratavam e coisas desse tipo. Também os tipos de texto que vocês puderam conhecer, o gênero narrativo, descritivo, esse tipo de coisa, né? Hoje eu decidi que vou tratar de outro gênero. Vamos tratar de poema. Alguém aqui sabe o que é poema? Alguém já leu algum poema? Pois bem, hoje eu vou trazer a definição de poema e alguns exemplos de poema para que a gente possa elucidar isso aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o que é poema? Poema é uma obra literária que pertence ao gênero das poesias e cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Em primeiro lugar, pessoal, vamos nos ater ao quê? A essa forma, ó. Eles podem vir em forma de quê? De versos, de estrofes ou prosa. Alguém aqui sabe o que são versos, pessoal? Não? Ninguém? Tá bom. Então, versos, pessoal, são aquelas linhas do poema. Quando você vê um poema, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Você vai ver que cada linha dele, ela significa um verso. E essas linhas formam um conjunto. Elas formam, às vezes tem 4 linhas, aí tem um espaço e mais 4 linhas dessa. 4 versos, aí mais um espaço e mais 4 versos. Esse conjunto de versos é a estrofe. Ou seja, o verso é a linha do poema e a estrofe é o conjunto de versos. E a prosa, pessoal, é o texto comum que a gente conhece. Esse texto que vai até o final, as linhas, que ele não segue esse padrão silábico. E o que é padrão silábico? É que as poesias, pessoal, em geral, existe poesia livre, mas as poesias seguem algumas regras. Apesar dela ser extremamente livre, por isso que eu disse que existe poesia livre, né? Nada impede de uma poesia não seguir nenhuma dessas regras e mesmo assim ser uma poesia, ser um poema, no caso. Mas, no geral, ela tem algumas regras, que são a presença de versos, de estrofes, e as mais livres de prosa. Prosa é o texto corrido, é o texto como a gente escreve, comum. Isso é prosa. Quando a gente diz que algo está escrito em prosa, quer dizer isso. Você já deve ter ouvido algum parente de vocês dizendo que ia prosear, né? Prosear seria isso, conversar. Então, a gente viu aqui já o que é poema, né? Então, o poema possui, pessoal, uma extensão variável ao longo do texto. Eles põem temas variados, em que às vezes há enredo e uma ação. São escritos através de uma linguagem que emociona e sensibiliza o leitor. Ó, pessoal, atenção nisso aqui, ó. O mais importante do poema é isso, ó, emocionar e sensibilizar o leitor. Ah, professor, então o poema vai me deixar apaixonado, vai me deixar emotivo. Não necessariamente. Tem poemas que vão te dar raiva, tem poemas que vão te dar saudade, tem poemas que vão te dar vontade de viver. Então, o principal é isso, é causar algum sentimento no leitor, quando você lê e você sente alguma coisa. Ó, o texto poético tem uma forte relação com a música também, pessoal, a arte e a beleza. A poesia presente no texto é um componente que distingue o poema. Porque, percebam uma coisa, o poema é o texto. A poesia é a sensação que o texto traz. A poesia é como se fosse, como eu diria, imaginem que o texto é o leite. O texto é leite. Imaginem isso. A poesia seria como se fosse o leite condensado.
O leite condensado nada mais é do que a forma mais condensada do leite, como eu diria, mais densa, parte mais doce dele. Então, o poema é isso. Enquanto o leite ele é grande, é muito, você tem que beber muito para ficar satisfeito, o poema é o contrário. Ele é feito com poucas palavras, com muito mais sabor do que palavras, com muito mais sentimento. Ele utiliza o mínimo de palavras possíveis para causar o maior número de significados. Às vezes você entende o poema de um jeito, outra pessoa lê e entende de outro jeito, outra pessoa entende de outro, outra pessoa entende de outro, e o autor entende de outros. Percebem como isso é, pessoal? Percebem? A palavra poema, ela deriva do grego. Poem significa fazer, criar, compor. Não vamos nos ater muito a isso, mas é tipo isso. Criar, compor, alguma coisa. Entendem? Então, o poema ele é um gênero que ele é relacionado a todos os outros gêneros literários. Pode ter uma descrição, pode ter uma narração, uma injunção, pode ter qualquer coisa no poema. É impossível de desassociar o poema da literatura. A arte tem a palavra como matéria-prima. O poema é a palavra, ele utiliza a palavra para se comunicar. Na literatura não há compromisso com a objetividade, tampouco com a sintaxe. O que é objetividade? Como eu diria, ser direto, isso é um quadrado. Tipo, não vai ter isso num poema, não vai ter tanto isso. O quadrado pode ser um retângulo, dependendo do ângulo que você estiver olhando, entende? Ou pode ser algo no chão. Isso seria não ser objetivo, tipo algo que fica ambíguo, que fica, como eu disse, você pode ver de uma coisa e outra pessoa pode ter de outra. E a sintaxe é o modo que se escreve. Ele também se modifica muito na semântica. E semântica é o significado. A palavra, pessoal, ela pode ser lapidada, dissecada. Porque pensem numa coisa, o poema ele não sai pronto. Um autor não cria o poema e é ele pronto. Para fazer o processo de fazer um poema, ele teve que fazer tantas outras coisas que a gente não enxergou. A palavra que ele usou, se aquela palavra tem o ritmo certo, tem a quantidade de sílabas que ela queria, tem o significado, vai passar da maneira certa, se aquela palavra traz algo. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Isso aqui é chamado de haikai. É um poema com 3 versos e uma estrofe só. O haikai de Paulo Leminski. Amar é um elo entre o azul e o amarelo. Fiz esse silêncio para vocês pudessem imaginar isso. E aí, o que é que veio à mente de vocês? Eu não sei o que veio à mente de vocês, porque a gente não está aqui conversando em tempo real, né? Se fosse na aula, eu quereria saber exatamente o que veio na mente de vocês, mas eu posso dizer o que veio na minha. Quando eu li esse poema, eu li o primeiro verso, amar é um elo. Essa palavra amar, sendo a primeira, me remeteu ao mar. E já ligando entre a palavra de baixo, azul. Eu vi um mar todo azul. E quando ele fala entre o elo e o amarelo, o que é que me veio à mente? O sol. O sol no horizonte. Então, amar é um elo entre o azul e o amarelo. É tipo isso, tipo o pôr do sol, tipo o horizonte. É uma força da natureza. A gente poderia interpretar dessa forma. Amar é algo que é recorrente. É algo que acaba, mas que é retomado novamente, de maneiras diferentes, porque nenhum pôr do sol é igual ao outro pôr do sol. Se você observa o sol um dia, se você observa em outro, ele vai ser outro pôr do sol.
Por mais que o sol seja o mesmo, por mais que o local onde você esteja seja o mesmo, ele sempre vai ser outro. Entendem? Vocês entendem o que eu quero dizer? Isso aqui é um poema, pessoal. A gente viu aqui, ó, exemplo de verso, ó, essa linha aqui, ó. Amar é um elo, isso é um verso. Entre o azul é outro verso. E o amarelo é outro verso. Isso é um haikai. É um poema de três versos que geralmente fala sobre cotidiano e tem muita essa pegada da natureza, leva muito um peso da natureza, sabe? Versos e estrofes, ó. Isso aqui. Os poemas podem possuir desde um a vários versos, bem como desde uma a diversas estrofes. Embora haja poemas de estrutura fixas, a maioria dos poetas atuais opta pela liberdade na criação da estrutura do poema. Lembram que eu falei que o poema pode ser tanto seguir uma estrutura fixa, como ele pode ser livre, como ele pode não seguir nenhuma dessas estruturas e ser livre. Ó, vamos ver outro exemplo aqui para a gente finalizar, que a gente já está se estendendo. Ausência, de Carlos Drummond de Andrade. Por muito tempo, achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Então, pessoal, percebem qual o sentimento que passa desse poema aqui? Qual o sentimento que vocês têm? No título a gente já tem o sentimento. Ausência. Ausência. Então, como é que ele fala no primeiro verso? Por muito tempo achei que a ausência é falta. Ele achava o quê? Que a ausência é a falta de alguma coisa. E lastimava, ignorante a falta. Ele reclamava, ele chorava, ignorante dessa falta. Ó, hoje não lastima. Ó, isso é no passado, os primeiros 2 versos é no passado. Ó. Hoje não a lastima, ó, não reclamo dela. Não há falta na ausência. Ele diz agora o contrário do que ele disse no começo. A ausência não é a falta de algo. A ausência é um estar em mim. Ou seja, a ausência, o sentimento da ausência está nele. Ela está lá, ela está com ele. E ele diz, ó, e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços. Ele sente ela. Ele sente a ausência, sente o toque dela, ele consegue ver a cor dela, branca, ó, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ou seja, essa ausência que ele tomou para ele, ó, assimilada é algo que está em si, que se você assimilou alguma coisa, quer dizer que você, mais do que aprendeu, você tomou aquela coisa para si. Então, quando ele diz ausência assimilada, ele quer dizer que aquela ausência faz parte dele. Ela é ele e ele é ela ao mesmo tempo. Então, ele diz a última frase, ninguém a rouba mais de mim. Que ausência ele poderia estar se referindo aqui no texto, pessoal? Essa ausência poderia ser a saudade de um ente querido. Poderia ser a falta que esse ente querido está fazendo dele. E no momento que ele, no começo, ó, você vê, imagine que é um homem que perdeu alguém da família dele. E no começo, ó, ele reclamava, ele chorava pela falta, pela ausência dessa pessoa, pela saudade que ele sentia. Mas com o tempo foi passando e ele foi parando de sentir isso. Ele não lastima mais, hoje ele não lastima mais.
Ó, não há falta na ausência. Ó, a ausência passou a ser algo nele. E isso, pessoal, quando ele diz que ele é algo nele, quer dizer que aquela pessoa, as lembranças que ele teve com aquela pessoa que ele perdeu, estão nele e vão estar para sempre nele. E dessa forma, aquela pessoa sempre viverá com ele. Por isso que ele diz, e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços. Ele agarrou isso, ele agarrou esse sentimento de dor por estar sofrendo por algo que ele perdeu e agarrou esse sentimento para ele e tomou isso para ele como algo bom, como os momentos bons que ele teve com essa pessoa. Ó, ele ri, ele dança, ele inventa exclamações alegres, ó, porque a ausência, essa ausência assimilada, ou seja, esse sentimento que ele tomou para ele, ninguém a rouba mais de mim. Ninguém tem como tirar esse sentimento dele. Ninguém tem como fazer ele parar de sentir isso. Desculpa me estender tanto aqui, pessoal. Passei um pouco do ponto da aula, mas espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma poesia, esse final. A gente conseguiu analisar ela direitinho aqui. Eu gostaria da interação de cada um de vocês. Vocês poderiam colocar aí embaixo o que é que vocês acharam dela ou da outra poesia. Qual das duas vocês gostaram mais. E se ficou claro, se ficou claro. Tá bom? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima aula. E muito obrigado pela atenção. Tchau.